para a próxima transparência. Nós usamos, para saber os requisitos de recarga de vários veículos elétricos, um método que pode ser chamado assim dos coeficientes sequenciais. Então, esse método, ele considera que houve recarga completa de cada veículo, ele não leva em conta o estado inicial das baterias. Depois eu vou mostrar um método que eu desenvolvi, no qual se leva em conta a questão do estado inicial. Aqui ele é mais conservativo, ele imagina que é uma frota que ficou rodando lá durante o dia, chega um determinado horário, vai chegando os veículos e vão sendo recarregados. Por esse método aí você pode fazer algumas hipóteses. Você pode imaginar que a recarga completa leva, por exemplo, 8 horas de cada veículo, mas que como eles não chegam, vamos dizer assim, no mesmo instante, que aquele período todo de recarga seja, por exemplo, ao longo de 12 horas. Então, sequencialmente, esses veículos vão se colocando em pontos diversos da rede, mas que, para aquele, vamos imaginar, só um ramal de distribuição, tem que alimentar toda essa recarga, tá certo? Usando esse método, você vai ter, então, a curva acumulada desses veículos ao longo do período de recarga que você examinou. Repara, um veículo levaria 8 horas, mas os vários veículos, como eles não chegam em instantes iguais, eles estão espalhados ao longo de 12 horas. Foi o que foi considerado aí. Vamos passar para a próxima transparência. Então, o que nós tínhamos? Nós tínhamos exatamente um ramal urbano, cuja curva de carga está ali, a curva de carga desse ramal, a curva típica do ramal está aqui, tá? de 12 às 12, tá? Essa área urbana era servida por um alimentador, 1.345 residências, 50 estabelecimentos comerciais, 6 indústrias. Era um ramal que tinha da ordem de 412 megawatt-hora mensal. Tá certo? Então, foi imaginado nesse ramal urbano exatamente uma penetração de 5% em termos de veículos elétricos, da ordem de 70%. Por exemplo, eu gostaria de colocar aqui, por exemplo, o Projac, lá no Rio de Janeiro, onde os estúdios da Globo, lá tem 80 veículos rodando o dia inteiro, 80 veículos desse tipo. Então não é um número muito ruim, esse 70, tá certo? Ele não é um número muito ruim. Então, o aumento de consumo passou para 661,5%, com 5%. Se houvesse uma penetração maior, por exemplo, 10%, claro que seria o dobro. Nós tivemos a demanda apenas da recarga dos veículos foi da ordem de 124,4 kW, com 140, evidentemente, essa demanda aumenta, e nós podemos, então, até verificar em que hora que aconteceu, ou que aconteceria, o horário esperado, para o qual passaria a máxima demanda nesse ramal de distribuição. Então, no caso ali, foi identificado que passaria a ser, por exemplo, às 19 horas, tá? E no outro caso, até foi para as 22 horas, tá certo? O que disso aí, dessa análise, resultou? Vamos ver a próxima transparência. Bom, com o aumento no caso da penetração de 5%, a energia foi da ordem de 241,45. A gente variou entre mais ou menos 15% o preço dessa energia. Então, estão ali os valores em dólar, tá certo? E nós comparamos se caso essa movimentação toda fosse feita, por exemplo, com um veículo equivalente à combustão interna. Tá certo? Então, você gastaria da ordem de 127.750 litros de gasolina, tá certo? Aqui está sendo feita uma comparação em termos de
em termos anuais. Aqui aparece também o gasto de combustível e também aparece exatamente para a questão de uma penetração maior. Esses comparativos foram feitos para preços de agosto de 2001. Isso aí foi de um trabalho que nós fizemos para uma conferência do IEEE, com as metodologias que a gente vem trabalhando e vem desenvolvendo. Então, vejam só a próxima transparência, por favor. Próxima transparência. Vamos dar uma olhada no que isso representaria ao se fazer essa substituição, olhando só três poluentes. Então, por exemplo, no caso de uma penetração de 5%, se eu tivesse usado veículos a combustão interna, poderia chegar a danos pelas emissões da ordem de 6.592 a 30.933. Isso daí, essas variações, é porque os métodos de avaliação de danos, eles são baseados em levantamentos de dose e resposta. Portanto, eles têm algo parecido, como se fosse assim, um desvio de uma média, tá certo? Então, por isso que aparecem essas faixas de variação, tá certo? Vamos passar para a próxima transparência. Isso aí foi para mostrar a vocês o que pode ser feito e o que pode acontecer com a questão dos veículos puramente elétricos, no caso, veículos utilitários. Mas as conclusões são interessantíssimas. Primeiro, mesmo imaginando, quer dizer, uma situação que é quase o máximo de concentração de veículos elétricos, numa mesma região, como é o caso do Projac, lá no Rio de Janeiro, praticamente não foi ultrapassada a demanda máxima da área suprida pelo alimentador. Ou seja, isso dá um indicativo de que, se isso aí for bem gerenciado, não vai precisar grandes investimentos da empresa de energia elétrica. Aliás, ela só vai ter ganhos com isso, se ela se tornar parceira desse processo de colocação desses veículos. Por exemplo, o Jardim Botânico lá no Rio ainda não tem. Certo? Seria interessante o local, mas ela pode ser parceira disso daí. E para a empresa de energia elétrica, é muito fácil ser parceira disso aí.